Puro e simples ou muito complexo? Essa é a dúvida de muita gente, e se ela for a sua, ela termina hoje porque a gente vai fazer a resenha do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. O mundo atravessava a Segunda Guerra Mundial, e Lewis é convidado para trazer uma palavra que confortasse o coração dos ouvintes na rádio BBC. Esses discursos são divididos em 4 livros que compõem o livro Cristianismo Puro e Simples, cada um deles em um ano. Antes de falarmos sobre esses livros, nós precisamos primeiro entender Lewis. Lewis traz aqui para nós uma visão sobre aquilo que ele pretendia com o livro. Talvez você já ouviu falar sobre esse livro e pensa comprá-lo para quem sabe tirar alguma dúvida acerca do cristianismo e escolher assim uma denominação religiosa. De imediato, o próprio Lewis descarta isso. Lewis explica ainda no prefácio que ele não pretende tratar de denominações religiosas ou a escolha de uma igreja. Ele pretende falar sobre pontos comuns a todos os cristãos, explicar e defender esses pontos. A omissão acerca das divergências é intencional da parte de Lewis. E por isso, na página 11, nós encontramos as seguintes palavras de Lewis. Penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Nós podemos então, de antemão, entender que durante todo o livro, a preocupação de Lewis não é a divergência, mas a convergência entre os cristãos. Lewis então prossegue explicando o que seria então o cristianismo puro e simples. Ele diz nas seguintes palavras na página 19. O cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado meu objetivo, mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. Ao contrário do que você poderia imaginar, não é pretensão de Lewis apresentar que todas as portas do saguão estão corretas. Ele apenas omite-se de dizer qual delas seria a melhor. Lewis explica a sua omissão nesses pontos tão difíceis. Com sua grande humildade, Lewis vai dizer que era apenas um membro da igreja anglicana, um leigo do assunto, e deixava as questões de divisão, as questões mais difíceis, para a alta teologia. Há quem diga que haveria uma sequência lógica da leitura dos livros de C.S. Lewis. Eu não tenho condições aqui de te dar essa listagem, mas se eu puder te dar uma dica, o livro A Abolição do Homem seria um bom livro para se ler antes da leitura de Cristianismo Puro e Simples. O livro 1 de Cristianismo Puro e Simples é o livro com o título O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Aqui nós temos a discussão de Lewis acerca da lei moral. Ele vai nos dizer que existe dentro de todo ser humano uma lei moral, uma lei que rege o ser humano, e que essa lei foi colocada dentro do homem externamente, e ela quem mostra, quem demonstra que existe algo fora do universo. Existe uma lei externa ao nosso universo, criada por alguém que é externo ao nosso universo. O livro 2 traz em seu título No que acreditam os cristãos. Lewis utiliza a base do que ele traz no capítulo 1 ou no livro 1 para isso ser o fundamento das suas discussões no livro 2. Elas estão todas amarradas e, por vezes, ao longo de todo o livro, ele diz em seu discurso que se a pessoa não compreendeu aquele ponto, é melhor que ela abandone o livro. Se ela não concorda com aquela amarração de ideia, com aquele fechamento de ideia, é melhor que ela feche o livro e procure outra coisa para fazer. No terceiro livro, ele vai tratar da conduta cristã. E aqui ele traz diversos pontos como fé, esperança, perdão, casamento, moralidade sexual. Lewis vai falar de diversas formas aqui sobre pontos os quais norteiam a prática cristã. O cristianismo verdadeiro está para além de uma carteirinha de membro de uma comunidade cristã. Ele é a prática real, ele é a prática viva dos membros dessa organização religiosa. É com muita sabedoria e até com muitos exemplos que Lewis vai tentar explicar para as pessoas como os cristãos devem agir. O quarto livro tem como título Além da Personalidade ou Os Primeiros Passos da Doutrina da Trindade. Esse livro é certamente um dos mais complexos e Lewis traz aqui diversas formas de explicar para o leitor como seria a visão de um Deus que é único e ao mesmo tempo trino. Lewis inicia o livro 4 trazendo no capítulo 1 a diferença entre aquilo que seria criado e gerado. O afastamento gerado pelo pecado nos torna apenas criaturas diante do Senhor, mas através da reconciliação do Senhor Jesus Cristo nós podemos ser aceitos e tornados e feitos filhos
de Deus. Esse e outros inúmeros pontos são destacados no livro e eu aqui não teria capacidade nenhuma de transmitir a você tudo aquilo que de fato Lewis quer trazer em tantos capítulos nesses 4 livros que compõem Cristianismo Puro e Simples. Se há algum ponto mais interessante que deveria ser falado, escreva aí nos comentários. Para a gente fechar então essa nossa conversa, é importante deixar claro, o livro Cristianismo Puro e Simples, ele não pode ser lido como um manual de fé e regra. A única que é inerrante é a própria Bíblia Sagrada, e um cristão que se preze, ele deve ter nela, de fato, a sua fonte primária e maior de conhecimento. Ela sim é inerrante, ela sim é infalível. Então é nela que nós vamos depositar de fato a nossa fé. Esses livros, eles servem para nos auxiliar, e Lewis traz de modo filosófico e não teológico um grande auxílio a todos os leitores. Algo que fica claro é que Lewis tem uma linguagem que difere um pouco da linguagem comum aos cristãos, o que torna talvez acessível a sua linguagem a pessoas que ainda não professam a fé em Cristo, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E isso nos faz retornar ao prefácio do livro, quando ele vai dizer que a sua intenção era trazer pessoas ao saguão, ou seja, ao conhecimento dos pontos básicos do cristianismo. Para terminar, eu trago mais uma citação maravilhosa que ele faz no seu livro na página 20, que diz o seguinte: quando você tiver alcançado o seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua e também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda a casa. E aí, você já leu Cristianismo Puro e Simples? Já ouviu falar? Já pensou em comprar ou pegar emprestado esse livro para ler? A leitura é sempre válida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, deixe também nos comentários sugestões para a melhora dos vídeos do canal. Um forte abraço e até os próximos vídeos.